Prezados amigos, tudo bem com os senhores? É uma satisfação imensa estar voltando a gravar aqui para vocês no que tange ao direito penal, e hoje é específico sobre no que concerne direito penal. Mas lembrando que esse canal tem como objetivo abordar o direito como um todo, não só o direito penal. Como eu já fiz em aulas anteriores, diversas aulas no que tange direito constitucional, direito empresarial, direito civil e entre outros. Hoje é sobre direito penal. Eu já fiz uma aula no que tange ao direito penal, falei dos conceitos de crime, né? Falei do conceito material, conceito formal e um pouquinho sobre o conceito analítico, que hoje eu falarei ainda sobre o conceito analítico, porque ele é extenso. Então vamos lá. Lembrando que na aula anterior sobre direito penal falei que existe duas correntes no que concerne ao conceito analítico de crime. Temos uma corrente que é a corrente tripartida, e temos outra corrente que é a corrente bipartida. Na corrente tripartida, crime é fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, são os três. Se tiver só fato típico, ilícito e não for culpável, não tem crime. E assim sucessivamente. Tem que preencher os três elementos do crime: fato típico, ilícito e culpável, para ter a tipificação do delito. Já na corrente bipartida, crime é fato típico e ilícito, porque a culpabilidade é apenas elemento a ser aferido na aplicação da pena. Já a corrente tripartida fala que não é possível para ter a configuração, a tipificação do delito apenas com fato típico e ele ser ilícito ou antijurídico. Por quê? Porque não há crime sem cominação de pena. Essa é a posição desta corrente tripartida, que versa exatamente este entendimento. Então a corrente bipartida fala que crime é fato típico e ilícito, e a culpabilidade é apenas elemento a ser aferido na aplicação da pena. Dando continuidade, se crime na corrente tripartida é fato típico, ilícito e culpável, vamos aos elementos do fato típico, que são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. São os elementos do fato típico. Então, na conduta foi adotado no nosso Código Penal do Brasil, da República Federativa do Brasil, a teoria finalista da ação de Hans Welzel, que diz que conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Foi a teoria adotada no nosso Código Penal, a teoria finalista da ação de Hans Welzel. O segundo elemento do fato típico é o resultado. Então, abordaremos um elemento que chama ite criminis, né? Ite criminis. Então, vamos falar do ite criminis. O ite criminis, ele é o caminho percorrido pelo agente na prática do crime, que tem a seguinte sequência: cogitação,
preparação, execução e consumação. Agora, o acadêmico de direito, o estudante, ele tem que entender qual o momento que o agente pode ser punível na empreitada criminosa. Na cogitação, o agente ele está pensando acerca de praticar o crime. Então, nessa fase, ele não pode ser punido. Já nos atos preparatórios, via de regra, também não é punível, só que existem exceções. Uma delas, por exemplo, é o artigo 288 do nosso Código Penal, que versa acerca da associação criminosa. Então, vimos que existem exceções. Já a execução trata-se da fase em que o agente ele vai ser responsabilizado penalmente. É a execução. E a consumação é quando reúne-se todos os elementos do tipo penal. Ou seja, tem o fato típico, ele é ilícito e ele é culpável. Ou seja, tem o fato típico, ele é antijurídico e tem a culpabilidade. Então, neste caso, o agente vai ser punido pela consumação do delito. Aconteceu do agente praticar um crime, o crime se consumou, atingiu seu resultado final, então ele vai ser punido pelo crime consumado. Ocorre que entre a execução e a consumação pode ter também a tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na tentativa, o Código Penal ele diz que, iniciada a execução, o agente não consegue, por circunstâncias alheias à sua vontade. É o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que fala da tentativa. Já a consumação é quando reúne todos os elementos do tipo penal. Só que o agente, na tentativa, no crime tentado, quando ele não consegue chegar ao resultado final, ele vai responder pelo crime consumado com a redução de 1 a 2 terços, dependendo da maior ou menor proximidade de chegar à consumação. Então, dando continuidade, temos também a desistência voluntária, que é quando o agente, podendo prosseguir, ele desiste voluntariamente. Neste caso, ele só responderá pelos atos até então praticados. Já o arrependimento eficaz é quando o agente ele esgota todos os meios executórios para a prática do delito e quando ele esgota todos os meios executórios, ele se arrepende, faz um ato e consegue salvar o sujeito passivo. Chegamos à conclusão do ite criminis. Vimos a cogitação, atos preparatórios, execução, que pode ter entre a execução e consumação tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz, até chegar à consumação. Quero aqui dar uma pausa para o áudio, o nosso vídeo, na verdade, né? Quero parar nosso vídeo, nossa aula, porque algumas dicas que eu venho trazer para os senhores, para não se tornar cansativo, né? Umas aulas curtas, para fixar um pouco de conteúdo no que tange ao direito. Um abraço a todos e até a próxima!